sobre graça hoje. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Felipe Melo. Nós estamos iniciando nessa noite o Papo JS. Um papo para falar e tratar da vida do jovem cristão. Um papo descontraído. Muito bom. Pra gente falar sobre o quê? Um papo descontraído sobre a vida do jovem cristão. Os dilemas, as dificuldades, as dúvidas e os questionamentos da vida de todo jovem. Fique tensa, por favor. Posso seguir ou vocês querem que eu volte? Eu preciso fazer um corte agora. Gente da verdade. Peraí que a sua postura tá... Fala, JS! A paz do Senhor, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um Papo JS. Se você ainda não me conhece, eu sou o evangelista Felipe Melo, casado com a Mayara Melo. Também sou conhecido como pai do Felipe Filho e do Tito, aquelas duas figurinhas emblemáticas. Estamos aqui nos estúdios da The Shalom em Palmas, Tocantins, para quê? Para mais um Papo JS. E hoje eu tenho um convidado mais que especial, nada mais, nada menos do que este homem de Deus, que foi nosso líder de jovens por mais de 10 anos, é o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus Shalom no Tocantins, já foi dirigente de congregação, pastor, e tem servido ao Senhor há alguns anos. E quem é esse homem de Deus? Pelo amor de Deus, quem é? Ele, pastor Kleber Porto, meu amigo, como é que está? Glória a Deus. Pai do Senhor, quero cumprimentar todos os nossos jovens, todos os nossos irmãos que acompanham aqui nosso Papo Jovem, né? Muito bem. É uma alegria estar aqui com os nossos irmãos, aqui com o nosso evangelista Felipe. Amém. Hoje o nosso superintendente de jovens aqui da nossa matriz e do nosso campo. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui essa noite para tratarmos de um assunto assim, um pouco polêmico, né? Vamos dizer assim, né? Um pouquinho polêmico, mas o Senhor vai nos orientar, o Espírito Santo vai nos dar sabedoria para estarmos aqui falando desse assunto essa noite, um assunto muito importante, principalmente para os dias que nós estamos vivendo. Amém, pastor. Eu quero aqui já de antemão agradecer ao Senhor, agradecer a missionária Silmara, muito obrigado, né? Liberou o passe do nosso pastor para estar aqui agora à noite com a gente, é uma grande honra. E pastor, mas antes da gente falar um pouquinho desse tema, né, o senhor vem de uma caminhada cristã e se converteu ainda jovem, né, um adolescente, basicamente falando, né, adolescente, o senhor foi para os caminhos do Senhor. E fala um pouquinho da história do senhor, que também vale a pena, mas hoje não é a história de vida do pastor, o testemunho de vida do pastor. É só para que você que ainda não conhece o nosso pastor, conheça um pouco da história do pastor Kleber, né, que esteve à frente há mais de 10 anos, só como superintendente de jovens, né, pastor? Sim, então, fala um pouquinho para nós aí, quem é o pastor Kleber Porto. Pois bem, para quem não me conhece, sou Kleber Pereira Porto, né, mais conhecido como Kleber Porto. Agora, dia 12 de setembro, vamos aí chegar aos 40 anos de idade. Glória! Né? A minha história de vida, né, viemos para Palmas ali em 92, meus pais, né, ali do estado do Maranhão, e uma situação financeira muito difícil, né? Infelizmente, no ano de 94, o meu pai se separou da minha mãe, né? E nesse mesmo período que ele se separou da minha mãe, aconteceu um acidente com ele de moto, ele veio para a cadeira de roda, quebrou a espinha, né? E até hoje ainda anda na cadeira de roda. E a minha história é que, nesse período, eu ajudei a minha mãe a criar os meus irmãos. Eu sou mais velho, sou eu mais 3 irmãos, e minha mãe sofreu muito, né, para criar os meus irmãos, né? E eu trabalhei aqui em Palmas de tudo. Eu trabalhei de engraxate. Quando eu cheguei em Palmas, eu tinha de 7 para 8 anos, eu fui vender geladinho. Depois eu fui vender picolé. Eu já engraxei, eu já vigiei carro ali nessas secretarias, né? E trabalhei no projeto AMA, que era um projeto que tinha que ir para as crianças, né, pré-adolescentes e adolescentes, né? E nesse período da separação dos meus pais, eu afastei dos caminhos do Senhor, né? Eu fiquei afastado, minha mãe me levou para a igreja lá em 93, afastei, uma separação, fiquei revoltado, aquela coisa de pré-adolescente, por causa da separação dos meus pais. Com isso eu saí da igreja,
e fiquei fora um período e voltei para a igreja, para os caminhos do Senhor, quando eu tinha 15 anos de idade, né? Eu voltei no dia 6 de abril de 1998, na Assembleia de Deus Shalom, lá no Aureni 1, Eita, numa glória. segunda-feira, culto de criança, né? Eu sei que eu não vim para Olha. testemunhar, mas eu só vim porque o Senhor Jesus permitiu uma enfermidade na minha vida e eu só vim por causa disso. Eu estava com um coração muito duro por tudo que nós estávamos vivendo. E me lembro até hoje que quando eu entrei naquela igreja, culto de criança, Deus usou uma mulher para falar comigo, uma profeta de Deus, uma profetisa, e foi mais ou menos assim, quase meia hora de profecia, Meu e Deus falou o escondido, que só eu sabia, né? Naquele dia o Senhor me deu uma palavra, né, que Ele tinha permitido Amém. aquela enfermidade, e Ele me curaria, e me curou. Aquele dia foi automático, a cura naquele Aquela dia, cura instantânea. instantânea, né? No mesmo dia eu passei mal, acredita se quiser, eu vi a morte vindo me buscar, foi uma batalha muito grande. Meu Deus. E aí eu não vou entrar em detalhe por causa do tempo, né? A gente vai deixar isso. Ó, Pra já fica o próxima. spoiler pra próxima. Ó, já fala aí, O ó. testemunho. Já coloca aí, ó. Se você quer escutar o testemunho do pastor Kleber, já manda aí, já compartilha, já manda um direct para nós no Instagram, que nós já vamos tratar isso, mais a temática hoje. Mas eu gostaria muito que você conhecesse um pouquinho da história do pastor antes da gente entrar nessa temática, No assunto, porque vai, né? é no assunto de hoje, que tem tudo a ver com a história da vida do crente. Verdade é que o testemunho é forte, né? Amém. Hoje não é dia de testemunhar. Certo é que eu voltei para o Senhor naquele dia 6 de abril de 1998, lá na Aureni 1, Assembleia Amém. de Deus, do saudoso pastor Benedito Rosa, em memória, Amém. né? Amém. Pois bem, e aí começa a minha história no ministério, né? Pouco tempo eu tinha aquela sede de buscar o batismo com o Espírito Santo, aquela Amém. coisa, né? Eu via as pessoas falando em línguas estranhas, e aí eu fui buscar o batismo com o Espírito Santo. Subia no monte, orava e fazia campanha, e o Senhor me selou com o Espírito Santo, né? Amém. Então ali, sempre trabalhando com os jovens, ali envolvido com os meus líderes, e com pouco tempo, né, o Senhor me agraciou, eu fui consagrado a cooperador, depois eu fui consagrado a diácono, que era uma coisa assim, naquela época, jovem, diácono, sem ser casado, era muito difícil ter, né? Com isso, fui Sim. sendo o terceiro líder de jovem, segundo líder de jovem, com pouco tempo, não me recordo, coisa de 2 anos, mais ou menos, que eu estava na igreja, entre 1 ano e meio para 2 anos, eu já era líder de jovens. Então, na verdade, há muito tempo eu lidero os jovens, né? Que foi ali Muito no Aureni bom. 1, passei muitos anos liderando, e aí, nesse trabalhando com os nossos jovens, eu fui levado a presbítero. Eu fui o segundo presbítero da Assembleia de Deus, Shalom, solteiro. Nós tínhamos um presbítero e eu fui o segundo. E aí começa a minha história, começa o meu ministério. Aí ali já começa a pastorear, Já ali começa depois a pastorear. do presbitério, já começa a pastorear. Aí, 16, 17, 18 anos eu fui levado ao presbitério. Sempre gostei de convenção, sempre fui em convenção, sempre fui apaixonado, né, pela convenção. Sempre procurei servir os meus líderes, né, pastor Benedito, né, como eu falei. Sim. Aí veio o pastor Francinete, foi meu pastor. Veio o pastor João Brito também, que foi meu pastor. Então, sempre procurei ali, antes do pastor Francinete, foi o pastor João Brito, né, que foi meu pastor. Então, assim, sempre procurei estar ali auxiliando e honrando a minha liderança. Acho que é por isso que Deus me colocou onde eu estou hoje, pela misericórdia dele, aí Amém. auxiliando o nosso pastor presidente com muita alegria, com muita humildade, servindo ao Senhor e servindo ao nosso pastor. E aí Amém. começa o meu ministério, casei, né, glória a Deus, Amém. né, namorei com a missionária Silmara 3 anos e 3 meses, né, aquela coisa, queria casar, não tinha condições, mas o dia que eu coloquei um propósito ali, marquei a data do casamento, Deus abriu as portas, né, depois aconteceu outro testemunho, é outra história, mas Deus faz milagre. Muito bom, pastor. Casei e com 1 ano e pouquinho de casado, nosso presidente, ele não me convidou, ele me convocou para começar a pastorear, e onde outra história começa o meu ministério. Aí comecei a pastorear com 24 anos de idade, que foi ali no Aureni 4. Fiquei 4 Muito anos e bem. 10 meses, construímos aquela congregação, e no dia que nós inauguramos, o presidente me transferiu. Dia 10 ou Muito 11 de bom. dezembro de 2011, vim para a Matriz. Estou aqui até hoje. Muito bom, pastor. E isso tem tudo a ver. Olha só, está vendo essa saga, essa jornada da vida do pastor Kleber? Já viu muita coisa no ministério, viu Muita grandes coisa. transformações da igreja, né, pastor, nesse tempo todo. O senhor que sempre teve
conectado ali com as atividades da convenção, acompanhando, participando, sendo um membro ativo. Até porque tem muitos membros que não se envolvem e está tudo bem, né, pastor? Isso é comum, natural. É natural, não é, nem todo mundo está vocacionado ou tem a disponibilidade, porque tem as suas obrigações fora da igreja e não tem como estar acompanhando. Mas tem aqueles que são vocacionados, que amam, participam e estão bem envolvidos, bem engajados nesse movimento e que faz parte, é necessário para a igreja. Mas por que disso tudo? Por que aqui contar a história do pastor Kleber, né? Introduzir, aqui fazer essa introdução? Porque a experiência do pastor Kleber, a vivência, líder, muitos anos líder de jovens. Por que de tudo isso? Porque hoje nós estamos com um assunto emblemático. E aí a gente quer saber se o assunto de hoje, provavelmente você já viu na chamada nossa, já viu um spoiler do tema de hoje. E no episódio passado, se você não assistiu, depois que acabar esse episódio aqui, você volta aqui, ó, vai lá ver o Siron, o evangelista Mauro, falando sobre a terceira onda do avivamento. Não deixa de ir lá. E já aproveita que eu estou dando esse recado aqui, já curte esse conteúdo, compartilha, chama um monte de gente para ver e ver que não é a história da carochinha o que nós vamos falar hoje. E o que é que nós vamos falar hoje, pastor Kleber? Assunto muito bom, né? Muito nós bom. Vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Neném. É um assunto maravilhoso. E vai acontecer esse negócio? Vai. Vai porque a palavra ela é fiel, evangelista. E a gente ouve por aí. Mas desde que mundo é mundo. Eu ouço falar que Jesus vai voltar, né? E Jesus nunca voltou, né? Quando Amém, que vai acontecer o arrebatamento, né? Eu já quero perguntar para você que está nos acompanhando aí, nosso papo Jovem Shalom, se Jesus voltar hoje, de fato, se o arrebatamento for daqui 1 minuto, a pergunta é simples: será se eu e você vamos subir? Eita glória! Aleluia! Será se eu estou preparado para subir? subir? Ou será que é só uma história de carochinha? E aí? Começa por aí, vamos lá. Eu lembro, pastor, que ainda não conhecia a igreja evangélica. Era um assunto assim, muito polêmico ainda. Né? Eu vim de uma família que não tinha envolvimento. E eu lembro de uma frase emblemática que permeava ali, né, o grupo familiar, alguns membros da família, né? Desde que mundo é mundo, existe a história de que Jesus está voltando. E nunca chegou. E hoje a gente pode falar, graças a Deus que ele ainda não voltou, porque senão tinha, né, pastor? Muita gente do lado de fora. É. E aí, outra, a gente não vai falar sobre tribulação aqui, né? Antes, depois, essas linhas teológicas. Hoje o nosso tema aqui, vai acontecer ou não vai acontecer o arrebatamento, pastor? Vamos para a Bíblia, né? Amém. Vamos para a Bíblia, né? Amém. Porque nada melhor do que a Bíblia, né? Porque Que como a palavra. o senhor falou, há várias linhas teológicas relacionadas a esse assunto e há muitas polêmicas, né, relacionadas a esse assunto. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia. E o que é que a Bíblia fala lá em João, o capítulo 14, a partir do versículo 1? Olha o que a palavra nos diz. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Quem está falando isso? Jesus. Aí ele fala no versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, Jesus falando, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Ele está afirmando. Ele não está falando, eu acho que eu vou preparar. Não, ele está afirmando. E quando eu for, o versículo 3 fala, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Está aqui. A palavra nos diz, a palavra é clara, não se turbe o vosso coração, não se perturbe, não se preocupe. Por que essa ansiedade? Porque essa preocupação de pensar que dia que Jesus vai voltar. Ele fala assim, não se turbe o vosso coração. Só que há um segredo. O segredo é, crerdes, acredita primeiro em Deus. O problema, evangelista Felipe, meu amigo, é que nós falamos tanto em Deus,
Eu nem vou falar que nós falamos de arrebatamento, que agora nós vamos entrar nesse assunto, que é um assunto, né, que está meio parado no tempo. Sim. Que no momento das lutas, das dificuldades, das adversidades, esse crer em Deus fica no segundo plano. Porque a ordem de Jesus é: não se turbe o vosso coração. Credes primeiro em Deus, credes também em mim. É uma ordem que ele deixou. Eu tenho que crer num Deus que está nos céus. Eu tenho que crer no Jesus que morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados, os teus pecados, os nossos pecados. E nós temos a oportunidade de recebermos pela graça a salvação que vai concluir no arrebatamento. Nós estamos salvos, ok. Mas vem cá, e o arrebatamento, onde é que fica? Vai acontecer ou não vai? Aí a palavra nos diz que eu tenho que crer. Porque Começa tudo pela fé, no crer. Tem que crer. Então, assim, acompanhando essa linha de raciocínio, se vai ou se não vai, aí o versículo 2 já me responde: na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus está afirmando, olha, primeiro você tem que crer. Você tem que crer em Deus, no meu pai, você tem que crer em mim. Depois que eu passar a crer e acreditar, aí o versículo 2 fala: na casa de meu pai, ele está afirmando de novo, há muitas moradas, não há uma morada, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu, Jesus falando, vou-lo tinha dito, vou preparar lugar, ou vou preparar lugar. Ele está afirmando que ele já preparou esse lugar, está preparado, evangelista. Então, o arrebatamento é uma realidade. E aí esse próprio texto vem afirmar, né? E quando tiver tudo concluído, eu vou voltar. Ele vai voltar. E aí, garotinho, jovem mancebo. E aí é que está o abre aspa, perigo, fecha aspa. O perigo de quê, pastor Kleber? De ser encontrado desatento? Se eu estou preparado, volto a perguntar. Se o arrebatamento for hoje, jovem Shalom, você que está nos acompanhando, será que eu estou preparado? Porque a palavra fala que ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E aí, pastor, o senhor, tanto tempo já pastoreando, líder de jovens, como que a igreja tem se portado diante desse tema? Porque parece que entrou-se tantos estereótipos dentro da igreja, tantos assuntos proeminentes que têm sido falados dentro da igreja, e o arrebatamento, que é uma realidade, parece que tem sido um tema esquecido, tem sido deixado para depois. Exemplo de um movimento que aconteceu há uns anos atrás. Vamos um pouquinho mais para trás. O movimento da teologia da prosperidade. Vem para o Senhor que Ele vai resolver os teus problemas. Traz as tuas causas financeiras, Ele vai pagar. E coisa desse tipo, né? E deturpar o sentido do dízimo, deturpar o sentido da oferta, entre outros assuntos. Colocaram muitas coisas como recompensa. E a recompensa do cristão, ela não é apenas terrena, porque existe uma ordenança divina para governarmos sobre a terra. E o Senhor nos dará prosperidade, né? Se eu exercer, se eu obedecer, se eu for fiel à palavra do Senhor. Isso são consequências. Mas a igreja, ela tem perdido o foco do arrebatamento, ela tem negligenciado esse tema, pastor? A igreja como um todo, né? Não estou falando da Shalom em especial, mas a igreja de Jesus. Evangelista, precisamos pontuar algumas coisas nesse assunto. Perfeito. Volto a dizer, é um assunto polêmico. Sim, sim. A pergunta é se a igreja tem esquecido de falar sobre o arrebatamento. Eu não vou generalizar. Amém. Não posso generalizar. Nós não estamos falando aqui de placa de igreja, se é A, B, C ou D. Não. Estamos falando da igreja de Jesus. Até porque lá no céu só vai existir uma igreja. Né? Somos nós. Que de fato nós somos a igreja.
Amém. né? Nós somos a morada do Espírito Santo. Agora existe as organizações e há uma diferença muito grande. Ô, glória, vou até tomar água aqui. Há uma diferença muito grande entre a organização e o organismo. Amém. Muito grande. Há uma diferença muito grande. O organismo, que é Cristo, que é o cabeça da igreja, é perfeito. Amém. Agora, a organização precisa melhorar em alguns aspectos. Volto a dizer, não estou titulando nomes de igrejas, longe de mim. Então, assim, temos que ter cuidado. Se eu falar para o Senhor que a igreja, em geral, não está falando sobre o arrebatamento, eu estou generalizando, eu posso estar pecando, mas, abre parênteses, o que nós temos observado nesses dias que nós estamos vivendo, principalmente esses últimos anos, porque você lembra que antigamente lá, nós somos praticamente da mesma idade, nós éramos quase crianças, já quase pré-adolescente, mas a maior preocupação da humanidade é que falava assim que 2000, lembra? Sim. 2000 não ia chegar não, e se chegasse não ia passar, lembra? Então, 2000 não passarás. Não passarás, lembra dessa sim, frase? Sim. Eu me lembro que no ano de 1999, se não me falhe a memória, eu estava no estado do Maranhão, eu fui visitar a minha avó, e se não me falha a memória, e eu me lembro que naquele ano eu passei a virada na igreja, e se você lembrar, se o irmão lembrar, você que está nos assistindo for da nossa idade, ou quem sabe um pouquinho mais, você vai lembrar que a maioria das igrejas ficou lotadas, as pessoas ficaram com medo disso ser uma verdade. Então as pessoas ficaram preocupadas de 2000 não chegar e chegou. Nós já estamos em 2022, já passaram 22 anos. O que é que eu quero falar? Quando eu falo que eu não quero generalizar, que a igreja não tem falado desse assunto arrebatamento, mas buscando esses anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos para cá, infelizmente, evangelista, uma boa parte não tem falado sobre o arrebatamento, né? O que é o arrebatamento? Não ensina mais nos nossos templos, e eu não estou titulando igreja, esse assunto arrebatamento. Volto a dizer, não estou generalizando. Mas a gente não ouve mais mensagens de arrependimento de pecado. E quando a gente ouve... Que é uma prerrogativa disso. É a importância de entender o porquê do arrebatamento. Não é simplesmente, porque a igreja vai ser levada. Evangelista, a palavra, ela confronta o pecador. Ela liberta o pecador. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, e a palavra é Cristo. Eu falava ontem aqui no culto, o senhor lembra? E não me recordo de novo o nome do pregador, mas há um tempo atrás, um certo pregador, ele pregou uma mensagem com o tema um pecador na mão de um Deus irado, e a história conta que os irmãos abraçavam os bancos e falavam, Jesus não volta não, que eu não estou preparado. Aí eu pergunto para você que está me ouvindo essa noite, será que eu estou preparado? Então assim, fugiu esse assunto, precisamos ser sérios sobre o arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento? O que significa o arrebatamento? Infelizmente, a gente tem entrado nessa linha da prosperidade. Infelizmente. Pastor Kleber, o senhor é contra a teologia da prosperidade? Você é contra nós prosperarmos? Claro que não, meu irmão. É claro que não. Quem é que não quer ser próspero? Abençoado. Quem é que não quer ser abençoado? Quem é que não quer ter uma casa boa? Quem é que não quer ter um carro bom? Quem é que não quer ter um emprego bom? Quem é que não quer ter uma empresa boa? Quem é que não quer ter uma poupança boa? Quem é que não quer fazer 2 viagens por ano com a família em julho e dezembro? Quem é que não quer? Todo mundo quer, irmãos. E Deus, Ele quer nos abençoar. Isso é fato. Mas até que ponto eu estou colocando a teologia da prosperidade? Até que ponto que ela está na minha vida? Ela tem sido prioridade? Fica a pergunta. Até quando, dentro disso, né? Até onde eu estou adorando a Deus ou a Baal? Quando é que... Porque, às vezes,
existem dentro da teologia da prosperidade, ela existe em várias vertentes, e existe aqueles que priorizam tanto isso, que Deus é um mero, vou procurar uma palavra aqui, um mero instrumento ali para acesso à prosperidade. Não é um Deus, não é nada, ele é só um instrumento de promoção para um indivíduo que está buscando uma prosperidade. Essa prosperidade é a teologia da prosperidade, por meio da teologia da prosperidade, e não de fato ao Deus verdadeiro que quer o seu bem, que quer o seu melhor, que quer mudar e transformar o seu caráter por meio da palavra para arrependimento dos pecados, porque, como bem o senhor falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Uma vez eu ouvi um grande apresentador não sei nem se eu posso falar o nome dele aqui, e aí ele falou assim, questionando. Ele fazia um programa de noite, um senhor bem robusto, cabeça branca, barba branca. Vocês devem saber usar o clinho, saber quem é. E aí ele falou assim, mas eu vou me arrepender, mas me arrepender do quê? Do que eu devo me arrepender? Questionando a questão do pecado. Falei assim, é só conhecer a verdade, entender a palavra, não é? É buscar na palavra do Senhor o que eu devo fazer para estar em comunhão com Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. A pergunta é simples. O que nos separa de Deus? Amém. Muito simples a pergunta. O que nos separa de Deus? Só tem uma coisa, evangelista. É o pecado. E, desculpa, mas o pecado não entra no céu, meu irmão. Não tem como. Não tem como entrar. Não dá para negociar. Não tem como. E aquela história daquela sala que a gente frequenta ali por um período antes de acessar o céu? Não existe. A gente sabe que não existe isso. O pecado nos separa de Deus. A gente fala brincando isso, mas é a pura verdade, né, É pastor? verdade. Olha o que a Bíblia fala. Eu tanto que esse assunto ele é extenso, mas eu peguei alguns versículos, né? Eu não quero ser fadonho nas minhas palavras, mas eu estou na Bíblia. É Bíblia, Sim, irmão. Está na Bíblia. O que a Bíblia fala na carta? A carta de 2 Pedro, né? Aquele homem de Deus, o capítulo 3, a partir do versículo 10. O que é que a Bíblia nos diz? Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Meu irmão, vou lhe dizer, eita glória! vou dizer como diz a irmã Maria da Conceição, que mora lá no Orinhão, obreira nossa, uma senhora, uma anciã daquela igreja. Ela falava para mim, irmão Kleber, o céu não é bem aí não, viu? O céu está longe. Evangelista, isso é muito forte. Aqui é o arrebatamento. Isso aqui é sério. Ele já começa assim, mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Vamos contar uma história aqui. Qual é o ladrão? Qual é o ladrão que vai invadir uma casa de uma pessoa de noite? Porque hoje está complicado. Os ladrões estão roubando até de dia, né? Até meio-dia, né? Mas vamos aqui para o pé da palavra, né? Qual é o ladrão que vai, né, ligar o João?
Me espera aí, porque 1h30 da manhã eu vou arrebentar teu portão e vou roubar o teu carro, vou roubar a tua casa. Qual é o ladrão que faz isso? Então, assim, a Bíblia é muito clara, irmão, que o dia do Senhor, ele dá esse exemplo. Então, o que nós temos que entender, que o dia do Senhor, ele está próximo. Pode acontecer a qualquer momento. Só que eu preciso estar preparado. Aí vem esses pré-requisitos que nós acabamos de ler. E aí isso aqui, aí aperta mais um pouquinho, evangelista. A coisa é séria. O arrebatamento vai só apertando. A porta é estreita. No céu não entra pecado. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Isso é sério. Então, pastor, esse texto é um texto excelente para advertir, né? Esse é o Papo JS, feito aqui para tirar as dúvidas, para a gente falar de temas que muitas vezes nós não temos a oportunidade de tratar num culto de forma mais descontraída, né? De forma mais leve, abordando alguns aspectos que, pela liturgia, pelo rito do culto, não dá. E outra, o Papo JS hoje ele é direcionado para um público já que estão preparados para ouvir algumas coisas que às vezes na igreja tem crianças, tem pessoas que não dá para abordar. Mas hoje o nosso tema em si é um tema vasto e é para todos. Que é para todos. Que é para todos. E aí, pastor, então dentro desse texto de 2 Pedro, cabe muito bem a gente falar. Então, o cristão, essa pessoinha que aceitou a Jesus, ou que está ali na dúvida, de repente está aqui assistindo o Papo JS, está na dúvida, não sei se eu entro para a lei dos crentes. Essa aqui é antiga, né? Lei dos crentes. A lei dos crentes, essa é antiga, só os mais antigos aí vão lembrar dessa. O jovem, o cristão, na verdade, ele tem que estar constantemente, ou a vida dele deve estar preparada para o arrebatamento. Porque ela vai acontecer a qualquer instante, quando você menos esperar, piscou. Ué? Cadê? Ué? Cadê a igreja? Foi. Evangelista Felipe, esse assunto é tão sério. Hoje, dia 27 de julho de 2022, hoje Jesus pode voltar. Eita glória. Ele pode voltar. E aí fala assim, mas se ele não voltar, ele pode voltar amanhã, dia 28. E deixa eu lhe falar, não assusta não, mas ele tem voltado para muito aí. Deita e não amanhece, dá um infarto, morre. A gente sai das nossas casas cedo para o trabalho, Deus que nos livra. Pode acontecer um acidente, pastor, tudo pode acontecer. Agora, o senhor fez alusão aqui, é um assunto que a gente não tinha como passar aqui despercebido. Parece que está chato, sempre o último semestre em especial, esse último semestre, o primeiro semestre de 2022, em que a pandemia estava assim, né, oscilando, tinha hora que tinha pico de contaminação, depois parecia que não existe mais, e aí vem um período aqui no Brasil que não existe mais pandemia, só é coisa da oposição, pandemia, não existe e tal. Mas, querendo ou não, esse é um grande sinal dos princípios das dores. Aquilo que preconiza a volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. A pandemia é um sinal. O nosso pastor Francisco Miranda tem uma colocação muito interessante. Ele fala que isso é apenas uma amostra grátis das grandes dores, da grande tribulação. E nós não vamos entrar aqui por menor, mas o senhor falou de algo que o Senhor tem voltado para alguns. E quantas pessoas, como a igreja foi atacada nesse período, eu não sei se o senhor observou, algumas pessoas que são rebeladas contra a igreja evangélica, martirizando, defamando, irmãos que faleceram durante a pandemia porque contraíram Covid e morreram. E aí, algumas pessoas que são contra a igreja, cadê a igreja para orar por essa pessoa? Mas nós compreendemos que há a vontade permissiva do Senhor. E outra, todo crente é ser humano.
e ele está pronto para morrer a qualquer momento, porque isso acontece com todo mundo e também vai acontecer na vida do crente. Mas não quer dizer que o Senhor não tem levado algumas pessoas em especiais, porque já chegou o tempo dessas pessoas serem arrebatadas de fato. Individualmente. Existe uma fila, até brinco, existe uma fila aí quilométrica, né? E todo mundo tem uma senha, evangelista. Todo mundo tem uma senha. E é uma fila que ninguém quer furar ela. Mas quando a senha for chamada, meu irmão, vai ter que ir. Não adianta, né? Não adianta. E a pergunta é, será que você está preparado? Aí de repente faz 632 é a sua senha. E aí? Só que o que nos deixa em paz, porque, vamos ser sinceros, você que está nos assistindo, se eu perguntar para você aí agora, hoje, agora, você quer morrer agora? Que tem que falar, não tenho medo da morte. Não, não é para ter medo da morte. Nós estamos aqui de passagem, como a Bíblia fala. Nós somos forasteiros aqui. Mas com o nosso sentimento humano, se der para viver mais um pouquinho, a pessoa quer viver. Quem não é pai, quer ser pai. Quem não é casado, quer casar. Quem tem filhos, quer que os filhos casam, quer ver os netos, os bisnetos, os tataranetos e assim por diante. É natural do ser humano isso aí, evangelista. A gente precisa ser sincero. Como eu até falo algumas vezes aqui no culto, aqui é ruim, mas aqui é bom. Né? Aqui é ruim, mas aqui é bom. Dá para a gente levar. Tem os boletos, tem as contas, tem as dificuldades, tem as lutas. Mas não é isso que Deus quer para nós. Amém. Deus tem o melhor para nós. O melhor está guardado para nós. Isso vai ser no arrebatamento da igreja. Isso vai acontecer, meu irmão. Eu já imagino, eu já preguei algumas mensagens sobre o arrebatamento. Eu até dou um exemplo, né? Imagina comigo, né? O arrebatamento aconteceu. Já parou para imaginar como vai ser esse dia? Imagina, o arrebatamento aconteceu. Milhares de pessoas irá assumir. Agora eu imagino os canais de comunicação, as grandes, o caos generalizado, televisões. Porque agora imagina comigo, se num avião, ó, isso aqui é polêmico, irmão. Se tiver dois pilotos, o piloto e o copiloto, não é isso? Isso. E se os dois forem servos do Senhor, quem vai pilotar esse avião? Me responde, quem vai pilotar esse avião? Um trem, um ônibus, um carro, eu não sei, irmãos. Mas alguma coisa vai acontecer. Certo é que a palavra é, vai acontecer um verdadeiro caos no globo terrestre. Eu imagino as televisões, os jornais, os meios de comunicação, né, todo mundo desesperado. Eu imagino aquele plantão da Globo, né? Imagina aquela música do aquela música, porque se você estiver lá no quarto, ou na cozinha, ou na sala, ou onde quer que seja, se você ouvir aquele barulho de uma TV ligada, a primeira coisa que você vai parar para ouvir, para ver o que é, porque quando fala plantão, alguma coisa séria aconteceu. Pastor, o senhor está falando isso, e eu estou lembrando de uma grande tragédia, e que marcou muito a minha vida, e marcou o planeta Terra, né? Dia 11 de setembro de 2000. As Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Meu pai morava nos Estados Unidos, próximo a Nova York. Então, isso me marcou ainda mais, né? Então, as Torres Gêmeas no dia 11 de setembro. Eu lembro que a Rede Globo parou a sua transmissão. Sim, sim. Eu lembro, eu estava no... O senhor lembra o Hospital Maternidade de Palmas, Municipal de Palmas, aqui na 51. Lembro sim. Era na 51, hoje só existe uma praça pública lá naquele local. Mas eu estava lá, porque ia fazer uma radiografia naquele dia, e eu assisti por uma boa parte da manhã a transmissão daquilo. E ali também, né, biblicamente, a gente tem muitas linhas que diz que aquilo ali tem uma confirmação, tem um profeta. Tem um profeta ali, né? Tem um ato profético que foi revelado. Não, na Bíblia, já vi algumas na palavra. linhas. Tem uma linha
teológica que defende que aquele ali é um ato, uma revelação daquilo que estava previsto e prescrito pelo profeta. E aqui olha, presta atenção, jovem mancebo, eu não estou defendendo a linha teológica, eu só estou citando a linha teológica dentro do que o pastor Kleber falou, que parou o mundo. E até hoje somos marcados por essa grande tragédia. Nós somos marcados. E ali, pense só, a situação é muito emblemática que o pastor está trazendo aqui nessa noite. Imagina só, quantos aviões não vai acontecer o que aconteceu com aquele avião, tá certo? Lá tinha uma situação, era um sequestro, um ato terrorista. Mas e nesse dia em que uma boa parte da população vai desaparecer? Se brincar, nós estamos aqui, você está assistindo o Papo JS e de repente vai começar um caos. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. E o meu papel, o seu papel, o papel do pastor Kleber, o nosso papel é estarmos preparados. Precisa preparar. Arrependidos dos nossos pecados. Fugindo da aparência do mal. Porque ali, aí eu cito aqui mais uma vez Francisco Miranda, foi uma amostra grátis. E tem acontecido direto. Todos os Na dias, verdade, dia após dia, né, pastor? Só estão aumentando esses sinais. Já se né? cumpriu. Se cumpriu o princípio das dores. Pai contra filho, filho contra pai, guerra, terremoto. Meu irmão, o que está acontecendo, eu confesso para o senhor que quando a pandemia, lá nos meados de março de 2020, eu me lembro até hoje, dia 20, alguma coisa de março, quando começou a estourar, ela já vinha antes um pouquinho, eu passava o dia todo ouvindo a rádio, lendo sobre esse assunto, e aquela preocupação, né? Meu Deus, o que vai acontecer? Eu, como um microempreendedor, meu Deus, como é que vai ficar os comércios? Como é que vai ficar a economia? E um dia minha esposa falou assim, meu amor, você vai ficar doido. Você está lendo muito, você está ouvindo muito. Você não confia em Deus, não? Aí eu lembrei da palavra. Você acredita que eu lembrei? É cumprimento da palavra. Então, a gente sabe, veio decreto, fecha comércio, fecha a igreja, fecha aquilo, fecha. E nós preocupados e queria visitar. Eu fui fazer visita, evangelista Felipe, para alguns irmãos nossos, que eu fiquei do lado de fora. Porque não podia acessar não podia entrar à casa do irmão, entendeu? Pessoa já, né, de uma idade um pouco avançada, e por cuidado e por prudência, eu fiquei do lado de fora do muro e ele foi do outro lado, entendeu? E gerou muita polêmica. Algumas pessoas queriam abraçar e não podiam abraçar, e tinha gente que, eu confio em Deus, não pega o Covid, e pegou. Meu irmão, mas por que eu estou falando sobre isso aí? Porque está dentro do assunto. Escute, eu imaginava na minha inocência, que quando fechou, se eu lembro, as igrejas, Sim. Nós começamos a dirigir os cultos online lá no estúdio do irmão Esdras, né? Sim, Esdras, né? E tal, aquela coisa assim, meu Deus do céu, falar para uma câmera, a gente não tinha esse costume, né? E aquela coisa toda, e quando voltou o decreto, 30% da igreja, lembra? Os bancos, nós nos preparamos para receber os nossos irmãos. E eu me lembro que eu todo empolgado, falei, o nosso presidente, né, que não tinha ainda, né, falei, meu pastor, o povo deve estar com sede de vir para a igreja, nós ficamos, sei lá, nem lembro, 2, 3 meses fechados, eu não lembro direito. E eu falei, meu Deus, pastor, vamos ter que fazer 2 cultos, porque vai fazer fila. Eu imaginei que ia ter fila aqui para descer nessa rampa aqui, o povo querendo vir para a igreja. Eu falei, pastor, vamos fazer 2 cultos, naquela empolgação, porque o povo está com sede, porque o povo está vendo que é cumprimento da palavra e etc. Tal. Para minha, não vou falar decepção, tristeza, meu irmão. Não deu quase 10% da igreja nos primeiros cultos. Então, o que eu percebi que desde vir um temor, tremor do povo, e eu não me refiro só ao povo da Shalom, eu tenho muitos amigos
tanto do nosso ministério de Madureira, como de outras igrejas. Eu conheço muitas pessoas, muitos pastores, eu tenho muitos pastores amigos de outros ministérios, e a mesma preocupação nossa que foi deles, e aconteceu. O que eu percebi, evangelista, que veio um esfriamento, esfriou o povo espiritual, e verdade é que nós perdemos muito dos nossos irmãos. Então, assim, Misericórdia, pastor. não entenderam que, como fala o nosso pastor Francisco Miranda, foi uma amostra grátis de Deus, e o povo não entendeu, Em evangelista. vez de se despertar, cegaram, Espiritualmente falando, esfriaram. E o amor de muitos se esfriariam. Ou se esfriará. E esfriou. Esfriou. Então, Esfriou. é sério esse assunto. E eu quero te falar, meu amigo e minha amiga, né, que está me ouvindo, meu jovem Shalom, que o arrebatamento é uma realidade. Vai acontecer. Ah, pastor, mas eu não sabia que ia ser assim. Sabia sim. Sabia sim, porque a gente tem esse aparelhozinho aqui, que ele é bênção. Mas tem também maldição. Então, se você souber usar, pesquisar, aqui fala. Mas o melhor que tem é aqui, ó. Além de você ter isso aqui, ó. A Bíblia, a palavra, e a palavra de Gênesis, Apocalipse, fala sobre isso. Então, meu irmão, arrebatamento é uma realidade. É uma realidade, e nós não podemos falar que é uma dura realidade, porque na vida do cristão isso tem que ser desejado. Precisa desejar isso ardentemente, essa vinda de Cristo. E é engraçado que nós temos alguns irmãos, né? Nós temos aqui na Shalom, eu já estou caminhando para os meus 12 anos de AD Shalom aqui na sede, congregando com o pastor Hermes, com a pastora Ezi, pastor Kleber, pastora Silmara e todo o nosso corpo de pastores aqui. 12 anos, e nesses 12 anos nós já tivemos alguns anciãos que já partiram e outros que já estão lá e cá, já rodaram muitos anos, e é engraçado que esses irmãos que são mais experientes, a cabeça já está branquinha, né? Essa turma, especialmente que já passaram ali dos 80 e tralalá, 90 e tralalá, que já chegaram aí quase a um centenário, como eles falam assim, estou esperando só a hora, estou com saudade do céu. E estão ansiosos, na verdade, por sua partida. Quantos homens, a gente já viu aqui, nós tínhamos irmãos que já partiram para a glória e que testificavam dessa forma, temos outros tantos que ainda testificam, e quanto mais o dia passa, mais eles dão testemunho da ansiedade, né, pelo lado positivo da palavra, pelo desejo que tem pela partida aos céus, porque sabem, têm a plena convicção para onde estão indo. E por que eu estou fazendo essa fala aqui? Para demonstrar que isso tem que ser o alvo, o desejo eminente do cristão. Ele tem que desejar por esse arrebatamento. Não que eu fale assim, não, hoje eu estou doido que o Jesus volte. Não é permear o teu presente, deixar de viver o presente, porque anseia demais pelo arrebatamento. Mas é viver teu presente de forma consciente, positiva, cristã, cristocêntrica, obedecendo a palavra do Senhor, vivendo a palavra do Senhor, mas sabendo que a qualquer momento isso vai acontecer e que você vai estar preparado. E para estar preparado, você tem que anseiar por esse arrebatamento. Não é isso, pastor? Com certeza. E aí, pastor, e o arrebatamento vai acontecer? E aí? O que vai acontecer? A pergunta. E aí? É boa, pastor. E aí? Vamos para onde? Como é que é? Aí, né, João na ilha de Patmos é tremendo, né? Essa ilha de Patmos. Essa ilha de Patmos tem história para contar, porque recebeu um santo homem de Deus lá. E aí, eita, pastor. Olha o que é que João, né? Nós não queremos, só para você entender, presta atenção. Apocalipse capítulo 21 fala assim, João, e eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aí João falando, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que desceu, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para
o seu marido. Então, a Nova Jerusalém, ela existe, meu irmão. A cidade santa, ela existe. Está aqui, ó. É Bíblia, meu irmão. O arrebatamento vai acontecer e é lá que nós vamos morar. Não tem para onde correr. É lá que nós vamos morar. A Bíblia, ela é fiel, ela é verdadeira. Eu preciso, lembra lá no comecinho? Credes, tem que acreditar. Credes em Deus e credes em mim. Olha, eu fui. Mas eu vou voltar. Estou preparando o lugar. Já está preparado, viu, evangelista? Já está preparado. Jesus está voltando, viu? Jesus está voltando. E aí, pastor, tem algo aqui que a gente não pode deixar de ressaltar, que João, ao falar que o mar já não existia, né, ele está trazendo o entendimento, a interpretação, para que a gente não pode esquecer para quem João estava escrevendo aquilo, naquele momento, né? A linguagem, a ilustração. E esse negócio da ilustração é algo poderoso que tem que entrar na vida do cristão, entender a dimensão e o dimensionamento das ilustrações. E quando ele fala assim, e o mar já não existia. Porque o mar, para aquele povo que João escrevia, quando falava do mar, o mar revolto, era sempre sobre tribulação, sobre sofrimento, sobre dor. Então, a forma com que João escreve isso, fala sobre as dores. E aqui eu creio que a gente não pode deixar de falar, né, pastor? Porque a gente está falando aqui que o arrebatamento ele é real, ele vai acontecer, mas e aí? Vai acontecer e depois de acontecer, quem vai? Vai para onde? Vai para Nova Jerusalém, a cidade celestial, a cidade que o Senhor preparou, que vem de Deus, que foi preparada por Deus para receber aqueles que aceitaram e receberam ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas ali também tem algo muito especial, que hoje nós aqui padecemos de dores, de sofrimento, mas lá não haverá mais o mar. Lá já não vai haver mais dor, choro, ranger de dentes. Fala um pouquinho disso para nós, pastor. Eu vou lhe responder dentro desse assunto. Sim, olha pastor. o que é que ele diz, ó. Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 12. Ele fala assim, ó, eis que cedo venho, e o meu galardão está contigo, para dar a cada um segundo a sua obra. A gente não pode confundir as coisas. Isso aqui é... Eita! Isso aqui você sabe, né? Galardão e salvação. Viu? Se eu fosse você, eu prestava atenção nisso que o pastor está falando. Galardão é uma coisa. Salvação é outra coisa. Aí tem uns que são, né? Rapaz, só de eu ser salvo já tá bom demais. Eu não quero galardão, não. Mas o galardão vai vir. Eu tenho um conhecido que ele falava assim, meu irmão, eu quero entrar no céu nem que seja com os cabelos da perna tudo chamuscado, eu quero estar lá dentro. Pior que não entra, viu? Desse jeito não entra, né? Muito ele bem, fala pastor, aqui no versículo 3 aqui, ó. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então ele é tudo, meu irmão, não adianta. Eita, aí ele fala assim, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida, glória a Deus, e possa entrar na cidade pelas portas. Rapaz, isso aqui, meu irmão, isso aqui é forte, meu irmão. Nós vamos entrar pelas portas. Pelas portas. A igreja vai entrar triunfando. Meu irmão. Honrada. Aquele dia é a noiva, a esposa, com o esposo, Jesus. Irmãos, isso aqui é forte demais. Imagina, irmãos, imagina, glória, milhares de pessoas rasgando esses céus aqui, irmãos. Isso aqui vai ser forte demais. E você tem que ser crente para acreditar nisso.
para ver essa cena. Vai ser muito lindo, irmãos. Isso aqui vai ser forte. A Bíblia nos diz, irmãos, isso aqui é verdadeiro, irmãos, que eu tenho que guardar os mandamentos, porque eu vou ter direito da árvore da vida. Meu irmão, é vida eterna. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Aqui é passageiro, eternidade, a vida inteira. Vamos ter muita coisa para viver com Jesus lá em cima. Irmão, tem hora que eu dou umas viajadas, eu não vou nem comentar aqui, porque senão você vai falar, esse pastor é doido, né? Mas quando chegar lá, eu quero conversar com alguns homens de Deus. Eu tenho algumas perguntas, né? Eu tenho algumas curiosidades para conversar com alguns homens de Deus. Esse assunto ele é tão tremendo, né? Que não escandaliza não, mas quando eu chegar lá nos céus, eu tenho algumas curiosidades. E eu quero sentar com alguns homens de Deus, né, para fazer algumas perguntas, porque meu irmão tem umas histórias aqui que tem que ser crente para acreditar. E eu acredito. Amém. Então assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que o céu ele é real. Eu acabei de ler aqui que nós vamos ter direito à árvore da vida e nós vamos entrar pelas portas. Agora, volto a dizer, imagina milhares de pessoas, Jesus na frente, nosso general, nós adentrando nos céus. Irmãos, vai ser uma festa. Aí é outro assunto, a fé, né? Amém. Ei, pastor, mas vai ser uma festa muito linda. Mas para fechar aqui essa ilustração do Senhor, né, essa visão daquilo que vai acontecer, está revelado na palavra do Senhor, e de repente meu irmão falou assim, mas eu queria ter essa fé para poder enxergar isso. Calma, está lá em João, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Isso aqui é só um lampejo, é só uma faísca, é só uma singela tradução daquilo que será grandioso para o nosso coração. E olha que nós temos capacidade imaginativa, mas a gente ainda não conseguiu compreender aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam, o aguardam, o temem e que obedecem à sua palavra. O que eu acho tão lindo na palavra, evangelista, aqui, a palavra nos diz que quando nós chegarmos lá, cessará, ela enxugará todas as nossas lágrimas. E isso é muito forte, porque assim, você que está me ouvindo essa noite aí, quem de nós nunca pensamos em desistir? Quem de nós nunca acordamos já assim, desanimado de tudo, ou quem sabe de todos? Amém. Mas eu louvo a Deus, Deus é tão perfeito, que Ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. Aleluia. E o Espírito Santo, Ele nos consola nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, a minha palavra essa noite para você é, não desanima não. O arrebatamento, ele é verdadeiro. Eu volto lá na segunda carta de Pedro, o capítulo 3, aqui o versículo 13, ele fala assim, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Ele é o sol da justiça. Então nós estamos aguardando essa promessa. E essa promessa, ela é real, ela é verdadeira, porque lá habita a justiça. Ele é o sol da justiça, evangelista. Amém. E tem algo que eu costumo dizer aqui nas oportunidades, quando nós vamos celebrar a ceia, e aqui nós temos o hábito, o costume, né, de declarar que é a prova da nossa aliança e cumprimentar os irmãos, né? E eu costumo falar a alguns irmãos que são mais próximos, até aquele grande dia que nós olharemos aqueles olhos de fogo. Ei, pastor, mas eu espero. O senhor falou das curiosidades que o senhor quer perguntar, eu quero ver aqueles olhos de fogo. É forte, meu irmão.
coisa. Aqueles olhos de fogo, só isso eu já me... Eita, eu não consigo nem... Me faltam as palavras, pastor. Só de imaginar aqueles olhos de fogo. Há um assunto dentro desse assunto após o arrebatamento, e aí é meio polêmico, né? Meio polêmico. Pastor, e quando eu chegar lá no céu, eu vou lembrar de alguém, Do que eu do que eu fiz. fiz, como é que é, pastor? Vou chegar lá, vou saber de tudo agora. Como é que é? Vou conhecer de tudo. Será que chegando lá no céu vai me dar amnésia, né? Que eu vou esquecer de Esquecer tudo e tal, e etc. Esses questionamentos. Meu irmão, que sentido teria eu não lembrar de nada? Nós estamos divididos em corpo, alma e espírito. É outra questão. O corpo, irmão, essa carne aqui, ela nunca vai se converter. A gente sabe disso. O sentimento que eu tenho de marido para mulher, essa coisa, essa atração, isso é carne, irmãos. A carne velha, ela não se converte, não. Mas quando eu chegar lá nos céus, eu vou lembrar sim, irmão. Não tem como eu não lembrar. Não tem como eu não lembrar. Eu vou lembrar sim, mas com outro sentimento. Com outro sentimento. Porque lá, irmãos, nós vamos viver uma vida eterna. Aqui é uma nova cidade, é a Nova Jerusalém. Eu nem quero nem imaginar como é que Jesus vai organizar essa turma lá em cima. Eu não quero nem imaginar, mas eu lhe garanto que você não vai se decepcionar. Amém. Vai Meu ser pastor, isso é incrível e se a gente parte para a linha das conjecturas, né, de como vai ser, baseado e as conjecturas à luz da Bíblia, à luz da palavra do Senhor, né, para não ficar falando asneira nem conversando potoca, como dizer do outro. A gente tem pano para manga para horas de conversa, mas algo que a gente não pode dispensar aqui, nosso precioso tempo, é de que tudo isso é real e que vai acontecer, na verdade, já está acontecendo. Não é isso, pastor? É fato. É Fato que já está acontecendo. A palavra tem se cumprido, né, evangelista? Todos os dias, quando a gente olha no celular, liga uma TV para ver um jornal, a gente só está vendo que é cumprimento da palavra. São cada coisa que está acontecendo que nós, como seres humanos, ficamos tristes, né? Com tanta injustiça, com tanta coisa que tem acontecido, evangelista. A gente fica assim, meu Deus do céu, até quando? Mas se nós somos para a palavra, é cumprimento, porque ela precisa se cumprir. A Bíblia fala que o escândalo, ele viria. O escândalo há de vir. Mas ai de quem trouxer o escândalo. Então, Meu assim, Deus, isso é forte, né, o pastor? cumprimento da palavra vai se cumprir, não tem como, isso vai acontecer. E volto a dizer, cada dia que se cumpre, Jesus está mais próximo para arrebatar a sua igreja. Porém, meu irmão, que para subir tem que estar preparado. Não tem como. E começa lá naquele texto do início do nosso bate-papo. Que nós lemos. Crer. Precisa. Tem que crer. Em Deus, crer em Jesus Cristo e ser fiel à sua palavra. Precisa. Não é isso, pastor? Precisa. Então, assim, evangelista, é um assunto que, se nós formos entrar em outras linhas teológicas, né? Debater Debater teologicamente, quem vem primeiro, quem vem depois, quem o que vai vem, acontecer antes, o que a vai acontecer festa, depois. os 7 anos e etc. Então, assim, há muitas linhas de raciocínio. Meu irmão, eu quero ir para o céu, meu irmão. Entendeu? Eu vou para o céu no nome de Jesus. Eu quero que os meus irmãos, os meus amigos, os meus familiares, todo mundo vai para o céu, mas tem que estar preparado. Essa Amém, é a verdade. pastor. E aqui cabe um adendo importantíssimo, e aqui eu não vou fazer voto de ignorância. Ignorância. Não estou fazendo voto de ignorância. É que, na verdade, não importa muito o que vem antes e o que vem depois. O que importa é se você vai estar preparado e pronto para entrar no céu. Porque se a igreja vai ser arrebatada antes ou depois da tribulação,
se você vai ver o anticristo, sim ou não, se isso ou se aquilo. A verdade é que indo para um caminho, indo para outro, indo por uma linha teológica, indo por outra escola teológica, o crente tem que estar pronto. Preparado. Preparado. Essa é a verdade. Olha aqui, Apocalipse, eu gosto de Apocalipse. Apocalipse é forte, né? Toda a Bíblia ela é forte, claro, né? Apocalipse, o capítulo 3, né? As cartas, mas o capítulo 3 e o versículo 5, olha o que é que nos diz. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos, ou dos seus anjos. Então, tem que vencer. Foi uma condição que Jesus deixou. Você precisa vencer. Você precisa vencer. Se você vencer, aí vai vir, né, o benefício, A né? recompensa. A recompensa. Mas eu tenho que vencer. E aí eu pergunto para você que está me ouvindo, vencer é fácil? Não. Tem que lutar, né? Tem que lutar. Quem foi que disse que é fácil? Não é fácil vencer. Volto a dizer, tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal, mas a gente está vencendo. O senhor ministrou recentemente, né, pastor? Aqui na nossa igreja. E falou assim, quem disse para você que levantar a mão e aceitar Jesus seria fácil? Vem que está resolvido os seus problemas. Não é por aí. Não. É um processo e é doloroso. Palavra-chave É um processo e é doloroso, não é fácil. Evangelista, eu tenho que entender, você que está me ouvindo, nosso ouvinte essa noite, você tem que entender, volto a dizer, que o céu não é brincadeira. O processo para me chegar aos céus, ele é doloroso. É um processo que Deus trabalha o meu eu, a minha vaidade, o meu orgulho, o meu achismo. Ele é especialista em tratar. Ele sabe quebrar o vaso. Ele amassa o vaso, como a gente conhece a história do profeta, e ele refaz o vaso. Deixa eu lhe falar uma coisa aí, meu irmão. Você está achando que Jesus vai abrir mão de você? Não vai, não. Você acha que Jesus vai te perder para o diabo? Meu irmão, Jesus foi construir a nova Jerusalém para todos. Jesus não faz acepção de pessoa. Agora, há uma condição, eu tenho que vencer. Para eu vencer, primeiro, eu tenho que querer. Eu tenho que querer vencer. Eu preciso querer vencer. Mas ele não. Jesus fala assim, vinde a mim todos. Ele não está fazendo acepção de pessoas. Vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos. Aí eu vou, né? Rebentados, decepcionados, tristes, angustiados, depressivos e estressados. Pode vir. Aquele que a sociedade rejeitou, que o pai rejeitou, que a mãe rejeitou, que o amigo rejeitou, que o irmão rejeitou, que todo mundo rejeitou. Jesus falou assim, vinde a mim, pode vir que você está cansado. Cara, você já deu muito murro em ponta de faca, meu irmão. Você não vai dar conta, pode vir. Aí que eu acho legal, que sempre eu falo isso aqui na igreja, eu falo assim, ó, você está cansado, pode vir, mas eu vou só aliviar, viu? Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, assim, é um processo, evangelista. Hoje, pastoreio, sou pai de família, né? Mas até hoje Jesus trata comigo, meu irmão. Até hoje Jesus trata comigo, é um processo. Quantas decisões eu já não tomei precipitadas na minha vida, sem consultar a Deus, e legal que Ele deixa. E quando a coisa não dá certo, a gente volta murcho. Então é um processo. Então, o arrebatamento, ele é real, mas é um processo. Ah, pastor, outra linha, né? Salvo, né? Então, eu estou salvo. Tchau, obrigado. Eu estou salvo, pastor, tranquilo.
Já aceitei Jesus, agora A Bíblia me dá o direito que eu estou salvo, né? Já está garantido os céus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Luta, viu? Luta, porque se tu piscar os olhos, você perde a salvação. Não brinca com a coisa é séria, irmão. Né? Imagina, né? Fazer uma simbologia aqui. Imagina que teu nome está lá, Kleber Pereira Porto, no livro da vida, que a Bíblia fala do livro da vida. Né? Só que todo dia, né, eu tenho que passar a canetinha lá para ele ficar, né, sempre ali aparecendo. Se essa peca aqui, peca ali, e daqui a pouco a borrachinha vai comendo. Estou só te dando um exemplo. Daqui a pouco, só uma ilustraçãozinha ilustração. Daqui a pouco o nome apaga do livro da vida, meu irmão. E aí já era. Tem que voltar para ser escrito. E tem que se achar escrito. Não é assim que a palavra diz? Terá que ser achado escrito no livro da vida. Tem que estar registrado nele. E aí, mais uma vez, a gente fala aqui. Aí você fala, mas vocês deram muita volta. Demos volta e meia para falar sobre o quê? O arrebatamento, filho. Está por acontecer. E tomara a Deus que não aconteça antes do seu concerto. Isso é tão sério, Evangelho. Volto a dizer. Olha o que eu li em Apocalipse 22, o 14. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Olha o que é que o versículo 15 fala. Mas... Por que sempre tem um mais, né? Cuidado. É tipo aquela história. Fulano de tal, a gente boa, fez isso, mas... Aí o que é que o 15 fala? Mas ficarão de fora. Eita! Vai ter uma turma. Vai ter uma galera de fora, pastor? Vai. Infelizmente vai. Indo para a igreja e vai ficar de fora? É o que está falando aqui. Não é eu, irmão. Não me julga não, viu? Ei, Apocalipse 22 e o versículo 15 irmão, fala. Mas. Pastor, peraí. Ei, irmão. Ei. Você que tinha marcado uma treta para hoje. Você que tretou ontem. Não se arrependeu, não se consertou, não se endireitou. Tá na dúvida se vai voltar para a igreja. Se liga, presta atenção no que o pastor vai ler agora. Porque não é invenção do pastor Kleber, não é invenção do evangelista Felipe Melo, não é invenção do Lucas Estevão, que propôs esse tema cabuloso, não é invenção do John, que está aqui nos orientando, nos ajudando, da Gabi. Não é invenção dessa turma. A gente não está inventando, mesmo porque não temos nem para quê. Porque o que recai sobre Chico, também cai sobre Francisco. Tá, e isso que serve para você, serve para nós também. Com certeza. Por isso, abre a capa do olho agora. Lê aí, pastor. Mas... Apocalipse 22, 15. Mas ficarão de fora. Quem? Os cães. O cachorro, pastor? É o vira-lata? Não, aguenta aí. Os feiticeiros. Olha. Os fornicadores. É aquele povo que coisa antes da hora. É. Ou fora do lugar. É. Me desculpe a minha seriedade. Come o lanche antes do recreio. Dá dor de barriga. Eu vou parar, viu? Para não, pastor. Para não. Vai lá. Segue, pastor. Segue. Aí ele fala assim, os homicidas também. Os idólatras também. É só aqueles idólatras que adoram deuses estranhos? Mas e é aquele idólatra do trabalho? Não, idolatra o carro, idolatra a casa, idolatra o marido, idolatra... Aquele produto da maçãzinha também? Sim, idolatra a roupa, o calçado. Eita! Meu amigo, deixa eu falar uma coisa essa noite. Deus não divide a glória dele com ninguém. Isso é simples de entender. A partir do momento que Deus não é o primeiro na minha vida, a primazia na minha vida, meu irmão, ele não divide. E abre a capa do olho. Ele permite algumas coisas acontecer na minha vida para eu se ligar no movimento que ele é primeiro. Pegou a visão? Então, por que algumas portas são fechadas? Por que alguns bens são tirados? Tu tá achando que Deus vai te perder por um carro, uma casa, uma namorada, um namorado? Mas não, meu irmão.
Fica tranquilo que ele não vai, ele não abre mão de você, já falei isso. Agora, o que fecha aqui, aqui é pesada essa parte, além dos idólatras, ele fala assim, e qualquer que ama e comete mentira. Dá para acreditar que tem isso na Bíblia? Quer dizer que aquela mentirinha branca, Aquela que não faz mal a ninguém, não faz para os outros, né, pastor? Mas ele está vendo. Ele está vendo. E ele é justo. Hoje, ele é advogado. A Bíblia nos diz, né? A Bíblia nos diz que ele está aqui para me defender, né? Meus pecados, né? Se eu me arrepender. Mas o que ele fala? Aquele que se arrepende e deixa, tem que deixar. A questão, evangelista, tem os famosos pecadinhos de estimação. Esse é pesado. Os famosos pecadinhos de estimação. Aquele que eu pego ele, coloco debaixo do braço aqui, não, fica aqui, meu filho, entendeu? E eu vou alimentando ele. É aquele que você fala, eu abro mão de tudo. Mas isso aqui não. Esse aqui não. Esse aqui Eu não abro mão. Ninguém precisa. Ô, João, isso aqui ninguém precisa ficar sabendo, não, João. Deixa esse aqui comigo. Isso aqui dá para ir levando, sem perder a fé. Dá para levar. Aí ele fala que o que ama e comete a mentira. Meu irmão, te falar uma coisa, isso é sério. Se nós não vigiarmos, evangelista, a gente acaba mentindo. E eu volto a dizer, qualquer um de nós. E a Bíblia ela é tão completa, irmãos, eu sou gamado na Bíblia, eu sou gamado em Jesus, porque assim, olha o que a Bíblia fala. Orai e vigiai. A Bíblia fala, vigiai e orai. Eu tenho que vigiar primeiro para depois eu orar. Então, nós temos uma frase que nós somos escravos das nossas palavras. Isso é uma verdade. Amém. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, porque senão nós nos transformamos escravos das nossas palavras. A gente precisa ter esse cuidado. Então, quando a Bíblia fala que vai ficar de fora, não é eu, meu irmão, está aqui, ó, ficarão de fora. De onde? Do céu, da Nova Jerusalém. Vai ficar de fora essa turma aqui. Ainda tem mais, eu estou só aqui nesse versículo de Apocalipse. E principalmente os mentirosos. Meu irmão, me desculpa. O que tem de cristão que mente não está escrito no gibi. Não, pastor. Tem. Então, o cara que está indo para a igreja, escola bíblica dominical, culto de ensino, tomando a ceia. Dizimista, ofertante. Dizimista e ofertante, mas mente. Que é mentiroso. Mente, infelizmente, evangelista, mente. Isso é sério. E vai ficar de fora. Não é eu que estou dizendo. Ô pastor, esse assunto aqui, eu vou falar aqui igual o irmão Mauro, o evangelista Mauro. Eu estou aleluiado com esse assunto. É forte, varão. Esse aqui é poderoso porque até 2000, eu lembro, pastor, só voltando lá na temática de 2000, eu não conhecia a igreja. Conhecia muito pouco, não sabia, não entendia. E eu tinha um medo, um pavor daquele ano 2000. Um medo do que ia acontecer no milênio. E agora que eu entendi o que vai acontecer, eu fico louco. Louco porque eu já sei para onde está o meu passaporte. Já está carimbado, selado. E que é todo dia, né, pastor? É todo dia. Isso todo aqui, dia. Evangelista, é uma renúncia. Nós temos que renunciar todos os dias. O arrebatamento vai acontecer. Só que tem essas situaçõezinhas. Isso aqui Deixa eu terminar aqui. Preste atenção. Então, quando eu digo que o marido que mente para a esposa que mente para o marido, o filho que mente para o pai que mente para o filho, o colaborador que mente para o patrão que mente para o colaborador, o estudante que mente para o professor que mente para o aluno, e assim por diante. Eu vou parar porque você entender.
E eu volto a dizer, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba mentindo. Tem que vigiar. Precisa vigiar. E quando nós procuramos ser, ó, isso aqui é forte. Quando nós procuramos ser verdadeiros demais, você prepara, viu? Prepara que o chumbo vem. O chicote estrala. Come, irmão, é dobrado, viu? É duplo. Porque a verdade, ela dói. O verdadeiro amigo evangelista é aquele que fala a verdade para o outro. A partir do momento que eu não falo a verdade para um amigo meu, eu não estou sendo verdadeiro. Então eu estou mentindo para ele. Está entendendo? É aquela, parece bobeira, é aquela roupa que a esposa veste. E só porque ela gostou, não, tá linda. Tá, não, você está achando. Então, amor, eu não gostei. E aí, N exemplos. Então, assim, só para você entender o tanto que eu estou tentando mostrar que se nós não vigiarmos, a gente acaba mentindo. Acaba mentindo para ceder à pressão social, para evitar um desgaste. Para não perder uma amizade. Um relacionamento. Sendo que hoje eu ainda meditava sobre isso. Sobre verdade e mentira, pastor. E compus a seguinte frase, que é melhor uma ignorante verdade, do que uma singela mentira. Porque doa quem doer. A verdade, ela pode doer ali naquele instante, mas vou dar outro exemplo assim como um parto normal, que é uma grande dor ali, um sofrimento, mas no outro dia, a mulher está de pé com a criança no colo. Já quem passa por uma cesárea, tem um alívio imediato ali. Mas são 40 dias de dor e sofrimento. Algumas se recuperam mais rápido, mas há um período de dor muito grande. E eu não vou entrar no mérito aqui da questão. Amém. É só uma simbologia de que a verdade, ela dói na hora. Ela tem que ter cuidado para falar a verdade. Claro, a gente não está fazendo aqui apologia à estupidez, não. Ela deve ser falada com sinceridade, com brevidade, sem muito rodeio, mas de forma educada, porque até a própria palavra em Provérbios vem dizer, né, que a palavra branda desvia o furor, né? E a palavra dura suscita ira. Então, a sua verdade, ela traz consequências dependendo da forma com que você fala. E eu costumo dizer aqui aos nossos jovens, falo isso lá em casa também, isso é um jargão lá em casa, não é o que se fala, mas como se fala. Mas como falar não tem nada a ver e não envolve a mentira. Porque senão, lindo, você vai ficar de fora. Fica e está escrito, não tá? Olha, quero concluir aqui falando o seguinte, nessa linha de raciocínio. O versículo 16 fala: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Foi Jesus. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Isso aqui é forte. O Espírito e a esposa diz: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Agora, quero fechar aqui. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a essas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Eita. Rapaz, olha, isso aqui é sério.
Meu Deus. Jesus fala, se alguém acrescentar estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Tirar. Aí, meu irmão, a gente tem visto e ouvido por aí cada mensagem, cada evangelho. O senhor segurou bem. Deixei para o final, viu? A gente tem visto e ouvido. E eu vou ser assim mais direto. Tanto, irmão, mas tanta heresia Misericórdia. por aí. E eu fico pensando, que céu é esse? Eu não quero entrar em polêmica, mas está aí. É só tu abrir os olhos, não precisa nem abrir. Está aí, todo dia. Então, é cada aberração que a gente tem visto. É cada coisa que tem pegado o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, estão negociando a santidade de Deus. Tem uns corajosos que falam assim, eu coloquei Deus na parede, né? É porque Deus é obrigado. Deus não é obrigado a nada, meu irmão. Quem é tu para falar na fila do pão, isso? meu irmão. Pelo amor de Deus, não é eu, é a palavra. Então nós estamos aí falando já tem um tempo, mas está aqui. Volto a dizer, o arrebatamento, ele é real. Mas para entrar no céu, meu irmão, você tem que andar na linha, meu. Não vai entrar pecado. Então, meu irmão, está na hora de consertar. Sabe o pecado de estimação? Confessa e deixa ele. Meu jovem, você tem seu líder, você tem seus pastores. Chega e confessa. Que não vai entrar, não é eu, é Bíblia. Não tem como inventar outro evangelho. É esse, a palavra. Irmão, o arrebatamento vai acontecer e eu não posso acrescentar e nem tirar nada. É a Bíblia. E a gente tem visto, meu irmão, cada heresia por aí. A gente tem visto cada coisa por aí. Meu Deus do céu. Você fala, meu Deus do céu, Senhor. Até quando vai acontecer? Como é que a gente até... Não é que a gente questiona, que ninguém questiona. Mas a gente pergunta, meu Deus, mas como é que o Senhor permite acontecer umas coisas dessas? Porque se eu fosse Deus... Estou brincando. Né? Ou se eu fosse profeta Elias... Ali era sanguinário, irmão. Ali... Profeta Elias, ei, homem de Deus, ei, desce daí, viu? Quer falar contigo, ele lá de cima. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma tu e os teus. E aí você conhece a história, né? Então imagina, irmão, a coisa é séria. Meu Amém. Deus, meu Deus. E aqui tem bala na agulha. Para a gente poder falar mais pelo menos 1h30 sem fugir aqui do capítulo 22 de Apocalipse, hein? Tem outras passagens na Bíblia, tem. a gente, né, tem, meu Deus do céu, dá para fazer uma série das séries só sobre arrebatamento. Mas eu quis, né, o Espírito Santo me orientou, né, Amém. nesse sentido. Amém. Né? E eu creio que é um assunto revelador, um assunto constrangedor, porque a palavra ela tem que nos constranger a mudança de postura, e o nosso objetivo aqui é sim, fazer com que, eu tenho certeza, eu saio daqui, eu vou sair daqui hoje, eu estou saindo aleluiado. Glória a Deus. Aleluiado, porque esse assunto aqui é muito louco, e é loucura não falar sobre ele, não falar sobre arrebatamento, não falar sobre arrependimento de pecado, não apontar aquilo que vai impedir você de entrar nos céus, de acessar a cidade santa e poder desfrutar de tudo aquilo que o Senhor Jesus pagou um preço, adquiriu, porque fomos adquiridos por um alto preço, um preço de sangue, um sangue inocente, um sangue puro, um sangue carmesim, o sangue do Senhor Jesus. E isso está proposto a nós, né, pastor? Glória a Deus.
Eu tô aqui e tá descendo, né? Eita, É forte esse glória. negócio, é forte, mas falando da primeira vinda de Jesus, né? Apocalipse, eu sou, né, apaixonado por Apocalipse. Apocalipse, o capítulo 19, né, a segunda vinda de Jesus, né? Versículo 11, fala o seguinte: eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel. Eita, glória. Segundo, verdadeiro. Meu irmão, Jesus é fiel e é verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Ei, deixa eu falar. Todas essas injustiças que está acontecendo, meu irmão, você não está entendendo. Isso aqui é forte. Aí ele fala assim: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Meu Deus do céu, misericórdia, Jesus. Misericórdia não, glória a Deus. E estava vestido de uma veste tingida de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguia-nos a igreja, glória a Deus, e seguia-nos os exércitos nos céus, em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Isso aqui é forte. E no seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eita glória! Eita Jesus, eu já estou dizendo, ora vem Senhor Jesus. Cessa essa tribulação, cessa essas lutas, cessa essas dificuldades. Meu Deus, meu Deus. Mas para dizer, ora vem Senhor Jesus, tem um segredo. Tem que estar preparado. Aleluia. Está preparado. Então, irmão, isso aqui a gente passa aí, sei lá, noites e noites falando sobre a realidade do arrebatamento. Se você não crê, eu só lamento. Amém. Lembra o princípio? Tem que crer. O segredo tem que crer. Tem que crer. ter fé e tem que acreditar. Glória a Deus. Vamos lá? Pastor, É forte. Ai, é bom. É algo extraordinário. Só quem foi visitado pela graça do Senhor. Meu irmão. O coração bate acelerado, dá uma falta de ar, porque O céu é real. O céu é real. Deixa eu lhe falar, meu jovem, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando, vale a pena ser crente. amém. Como diria o nosso pastor presidente, né? Se tem uma coisa melhor do que ser crente, papai do céu deixou com ele lá em cima. Não é fácil, eu sei que tem as lutas, volto a dizer, tem as dificuldades. As adversidades. Tem, meu irmão, tem. Mas lembra do que eu falei, é um processo. Então assim, Deus por quê? Por que Deus? A pergunta não é o porquê Deus. Para que Deus? O que é que o Senhor quer me ensinar com tudo que eu estou vivendo hoje? Para quê? Né? Mas o melhor mesmo é ficar em silêncio. Que não é fácil, né? O silêncio é uma chave de sabedoria, jovem mancebo. Saiba disso. O silêncio Até o tolo calado se passa de sábio. se passa por sábio. Então tá aí, evangelista Felipe. Muito bem, pastor. É um assunto maravilhoso. Glória a Deus. A produção sabe que aqui tem um problema. Não é problema, é graça de Deus, meu irmão. É graça de Deus e eu louvo ao Aleluia. Senhor pela oportunidade de ser crente, pela oportunidade de ter sido resgatado pelo sangue de Jesus e hoje servir ao Senhor, servir ao jovem Shalom em nome de Jesus, dando sequência a todo o trabalho aqui que o pastor Kleber pelejou por muitos anos e agora sigo aqui firme esse trabalho.
E é uma grande alegria, pastor, recebê-lo. Obrigado. Glória a Deus. Que unção extraordinária falar sobre isso, Glória a como isso fomenta a nossa fé, nos alimenta. E diante disso, meu pastor, queria que o senhor apresentasse suas considerações finais aqui diante desse assunto que Glória a gente vai mais um pouquinho aqui daqui a pouco. Já tinha outra leitura aqui na Então na faça, bala. pastor, já faz Amém. faz essa leitura. Eu vendo o senhor aí transbordando na graça, né? E isso é bom, isso é presença de Deus. João, não é só o senhor não, viu? Presta atenção. Apocalipse, o capítulo 5, né? Aleluia. João, né, falando: eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Aí a pergunta: que livro é esse, né? Eu vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Aí, por isso que eu quis ler aqui, João falando: e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, glória a Deus, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso. As orações, glória a Deus, que são as orações dos santos. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação. Aleluia. Está aqui. Então, irmãos, é um assunto muito forte, é um assunto assim que, volto a dizer, nós temos muito que aprender ainda, né? Eu não sou nenhum mestre, né? Eu não sou nenhum mestre no assunto, mas pela misericórdia de Deus foi o que o Senhor colocou no meu coração essa noite. Então, nas minhas considerações finais, porque nós já temos que terminar, tem algum tempinho falando. Manda um ai, vai. Dá vontade de terminar esse assunto. Não, meu Glória a Deus do Deus. céu. Eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, da Assembleia de Deus Shalom, né? Amém. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Hermes Vieira Neto, da nossa pastora Ezi, né? São os nossos presidentes, né? Homem e mulher de Deus, né? E que tem nos ensinado a andar nos caminhos do Senhor. Amém. Eu, como um dos auxiliares, um dos obreiros da igreja, louvo a Deus por ter eles na minha vida como meus mentores, meus pastores, meus líderes, que têm me orientado a viver na graça de Deus. Louvo a Deus pela vida do jovem Shalom, né, como o senhor falou, foram Amém. 10 anos, né, quero aproveitar a oportunidade, já fizemos várias vezes, mas louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos jovens, né? Amém, pastor. Aprendemos muito, acertamos muito, erramos muito também. Foi uma experiência muito boa, mas eu amo eles, né? Eu amo a Assembleia de Deus Shalom, eu amo as senhoras, eu amo os adolescentes, os obreiros, os anciões. Eu amo todo mundo, glória a Deus. Amém. por isso, Aleluia. né? E quero louvar a Deus pela vida do senhor, Amém, pastor. né? Da diaconisa Maiara, dos seus filhos, né? Que estão nessa missão aí com os nossos jovens. Eu sempre gosto de ler Eclesiastes, o capítulo 3, que para tudo há um tempo determinado. O nosso tempo na frente do Ministério de Jovens chegou. Veio um novo tempo, e esse Amém. novo tempo através da vida do Senhor, da sua esposa, da sua família, e Deus vai multiplicar,
triplicar os nossos jovens, Amém. porque o Senhor tem levado esse trabalho a sério e Deus vai lhe honrar. Então, Amém. quero louvar a Deus pela oportunidade, né? Já tinha, o convite já tinha vindo, né? Mas questão Amém. de tempo, de Agenda, né? Fechar agenda, a agenda. essa correria toda, não é que eu sou um homem, né, de agendas, corrida demais, por causa do meu secular, do meu trabalho, né, e eu falei, evangelista, no momento certo vai dar certo, e aprove Deus que deu certo. Amém. Hoje. Obrigado Nós- pela oportunidade, Deus abençoe, estamos juntos, estamos à disposição, Deus abençoe. Agradecemos, pastor, muito. Agradecemos a toda a família Porto pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, de estarmos nessa caminhada, nessa jornada juntos, né? Porque fazemos parte desse ministério, estamos nesse ministério para a honra e a glória do Senhor Jesus e sabemos que temos aqui uma grande responsabilidade para dar sequência e continuidade, né? Que não é nem minha nem do Senhor, né? Mas vem lá dos nossos pastores presidentes e é uma obra do Senhor Jesus, que é o nosso grande mestre, o nosso grande guia para poder nos orientar e dar sequência ao ministério de Cristo Jesus, na verdade. E pastor, e diante desse assunto, como de costume, o senhor, como a nossa autoridade aqui nessa noite, nosso convidado, queria que o senhor orasse para que, assim como a gente começou a nosso Papo JS hoje, com o nosso texto de referência, né, que o senhor trouxe bem colocado aqui, para que possamos crer de forma incondicional, para que esse jovem mancebo que está aqui buscando fé, buscando aprender, venha, creia cada dia convicto, que não dê ouvidos às vozes exteriores, à voz do mundo, mas que ele possa prosseguir adiante para o alvo, que é Cristo Jesus, né, o nosso Senhor e nosso Salvador. Que o Senhor possa orar intercedendo por nossas vidas. Amém, pastor? Amém. Então vamos orar, né? Já demos aqui a nossa contribuição, né? Amém. Pouquinho, Foi de mas grande valia. Meu contribuímos Deus, pela meu graça Deus. de Deus. E louvar a Deus, né? Pela vida Amém. do Senhor, louvar a Deus pela vida da equipe, né? Muito Porque bem. estamos nós dois aqui, mas tem uma equipe ali, né? Exatamente. Os bastidores, Tem né? os bastidores. Os bastidores. Então Deus abençoe. Vamos orar. Amém. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos Sim, por Senhor. este momento tão importante a qual o Senhor nos concedeu para tratarmos desse assunto Amém. tão importante na vida nossa, que é o arrebatamento, Senhor. Pai, que a tua graça esteja sobre a nossa vida, Senhor. Pai, que nós possamos sempre crer que isso vai acontecer. Amém. Pai, não deixa a nossa fé ficar pouca, não deixa, meu Pai, a incredulidade tomar de conta dos nossos corações, mas que nós possamos acreditar que a qualquer momento, Senhor, nos céus, Papai, tu irás aparecer com os teus anjos de glória e nós iremos subir, Senhor, aos céus para morar contigo na Nova Jerusalém. Pai, nos abençoe, nos dê a tua graça, nos fortalece em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Kleber, missionária Silmara, Débora e Vitória. Muito obrigado por ter liberado o paizão. Minha esposa amada, muito obrigado. Felipe Filho e Tito, um beijo. E esse foi mais um Papo JS. Toda a equipe do JS Marketing, muito obrigado. Que Deus abençoe, que Deus continue dando sabedoria, graças a vocês, para que possamos continuar com o Papo JS, levando esse conteúdo de qualidade, um conteúdo que vai edificar a vida de muitas pessoas através de um papo descontraído. Pastor Hermes, pastor Ezi, muito obrigado pela confiança que tem depositado no nosso ministério, no nosso chamado, tem nos chamado, tem nos confiado esses jovens. Muito obrigado, que Deus abençoe. E esse foi mais um Papo JS. Não perca, na próxima quarta tem mais pra você. E não deixe de compartilhar, tá bom? Conto com o seu apoio, conto com a sua contribuição. Deixa aquele like maroto e fui!